Deputada Juliana Cardoso zomba de Nicolas Ferreira, e sua toma-resposta que a deixa calada à Câmara dos Deputados fervilhava naquela manhã de terça-feira. O grande plenário, com suas cadeiras organizadas em semicírculo e o imponente painel eletrônico ao fundo, estava lotado. Não era um dia comum de votações. A pauta incluía um tema que sempre provocava debates acalorados: a reforma educacional proposta pelo governo. Nicolas Ferreira, aos 30 anos, já consolidado como um dos mais expressivos nomes da nova geração política brasileira, organizava suas anotações em seu tablet. Vestia um terno azul escuro, camisa branca e uma gravata discreta. Seu rosto jovem contrastava com a seriedade de sua expressão enquanto revisava os principais pontos que pretendia abordar em seu discurso. Do outro lado do plenário, a deputada Juliana Cardoso, representante de São Paulo e conhecida por sua atuação combativa e por não fugir de embates diretos, conversava animadamente com colegas de bancada. Seus gestos eram enfáticos, sua voz ocasionalmente se elevava acima do burburinho geral, e ela parecia confiante, quase ansiosa pelo debate que se aproximava. O presidente da sessão bateu o martelo 3 vezes, pedindo ordem na casa. Senhoras e senhores deputados, daremos início agora à discussão do projeto de lei 4.738/2023, que dispõe sobre alterações na Base Nacional Comum Curricular. Conforme acordado em colégio de líderes, teremos manifestações alternadas entre favoráveis e contrários ao projeto. Com a palavra, por 5 minutos, o deputado Nicolas Ferreira. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente enquanto Nicolas se dirigia à tribuna. Era notório que sua presença na tribuna sempre gerava curiosidade, tanto entre seus apoiadores quanto entre seus críticos. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, cidadãos brasileiros que nos acompanham, iniciou Nicolas com voz firme e pausada. Venho a esta tribuna para defender um princípio que considero inegociável no debate sobre educação: o direito prioritário das famílias na formação moral e ética de nossas crianças. Nicolas fez uma pausa estratégica, seus olhos percorrendo o plenário. O projeto que discutimos hoje representa uma tentativa velada de transferir para o Estado responsabilidades que são, por direito natural e constitucional, primariamente das famílias. Não se trata de negar a importância da escola na formação cidadã, mas de reconhecer limites que não devem ser ultrapassados. Neste momento, a deputada Juliana Cardoso começou a balançar a cabeça negativamente de forma ostensiva, fazendo gestos para colegas ao seu redor, numa clara demonstração de discordância. Nicolas prosseguiu. Os artigos 7º e 9º deste projeto abrem brechas perigosas para a introdução de conteúdos ideológicos em disciplinas como História e Ciências, sob o pretexto de promover o que chamam de pensamento crítico. Mas pergunto, crítico a partir de qual perspectiva? Quem define o que é crítico e o que é doutrinação? Um burburinho crescente tomou conta do plenário. Juliana Cardoso levantou-se e solicitou uma parte, que Nicolas concedeu prontamente. Colega deputado, começou Juliana, seu tom carregado de ironia, é sempre fascinante como representantes da direita conseguem transformar qualquer debate educacional em um fantasioso complô ideológico. O pensamento crítico que o projeto propõe é justamente o que permitiria que jovens não fossem facilmente manipulados por discursos como o seu. Alguns deputados aplaudiram, outros vaiaram. O presidente pediu ordem. O pensamento verdadeiramente crítico, continuou Juliana, elevando o tom para superar o barulho, é aquele que questiona privilégios históricos, que examina estruturas de poder, que não aceita narrativas prontas sobre quem deve ter acesso ao conhecimento. Mas talvez seja exatamente isso que assusta o nobre colega. Jovens que pensem por si mesmos em vez de reproduzirem acriticamente valores impostos. A deputada então sorriu, olhando diretamente para Nicolas, e completou. Afinal, é muito mais fácil fazer vídeos para redes sociais atacando professores e escolas do que propor soluções reais para a educação brasileira, não é mesmo, deputado?
A provocação direta causou alvoroço. Apoiadores de Juliana aplaudiram entusiasticamente, enquanto aliados de Nicholas protestaram contra o que consideraram um ataque pessoal. O presidente da sessão precisou bater o martelo repetidas vezes. Agradeço a parte da nobre colega, respondeu Nicholas, mantendo uma calma estudada. É interessante como a deputada confirma exatamente o ponto que estou levantando. O que ela chama de pensamento crítico parece ser, na verdade, a imposição de uma única visão de mundo, onde só há espaço para questionar alguns tipos específicos de privilégios e estruturas. Nicholas fez uma pausa calculada, tomou um gole d'água e continuou. Quanto à insinuação sobre minha atuação nas redes sociais, devo lembrar que a transparência com os eleitores é um dever de todos nós. Se alguns colegas preferem que seus posicionamentos fiquem restritos a este plenário, longe dos olhos do povo que os elegeu, isso é uma escolha que precisarão explicar a seus eleitores. A resposta equilibrada de Nicholas pareceu irritar ainda mais Juliana, que solicitou novo à parte. O colega distorce minha fala, protestou ela. Não sou contra a transparência, sou contra a espetacularização da política, contra transformar o debate sério em clipes editados para inflamar seguidores. E o deputado é mestre nisso. Aliás, e neste ponto seu tom se tornou ainda mais mordaz. Talvez devêssemos perguntar quantos projetos educacionais o influencer Nicholas já apresentou. Nesta casa, além de discursos inflamados para suas redes, o tom pessoal do ataque gerou novos protestos. Juliana, no entanto, parecia apenas começar. Os jovens brasileiros, principalmente os de escolas públicas, não precisam de defensores autoproclamados que nunca pisaram em uma sala de aula superlotada, que nunca viram de perto a realidade de estudantes que vão à escola com fome. Precisam de políticas sérias e investimento real, não de cruzadas moralistas contra fantasmas ideológicos. A deputada retornou ao seu lugar sob aplausos de sua bancada, claramente satisfeita com o efeito de sua intervenção. Câmeras de celular por todo o plenário registravam o momento, e assessores parlamentares já compartilhavam trechos nas redes sociais. O presidente devolveu a palavra a Nicholas, que havia permanecido impassível durante o aparte. Senhor presidente, vejo que a deputada Juliana prefere o caminho do ataque pessoal ao debate de ideias. É um direito dela, e não vou rebaixar o nível desta discussão. Nicholas então pegou seu tablet e mostrou para o plenário. Mas já que a colega questiona minha atuação legislativa, permito-me apresentar alguns fatos. Nesta legislatura, apresentei 7 projetos de lei relacionados à educação, incluindo o PL 3046, que propõe um Programa Nacional de Reforço Escolar para estudantes com baixo desempenho em matemática e português, e o PL 2775, sobre transparência na aplicação de recursos do Fundeb. Nicholas deslizou o dedo pela tela, mudando o documento. Quanto à acusação de que nunca pisei em uma escola pública superlotada, devo informar a deputada que não apenas estudei em escola pública durante toda a minha formação básica, como também coordenei, antes de meu mandato, um projeto voluntário de reforço escolar na periferia de Belo Horizonte, atendendo mais de 200 estudantes por ano. O semblante de Juliana Cardoso começou a mudar. Ela não esperava dados concretos. Mas não estou aqui para falar de mim, continuou Nicholas. Estou aqui para debater este projeto que, em sua essência, diminui a autonomia das famílias sobre a educação de seus filhos. O artigo 15 estabelece que programas transversais poderão ser implementados independentemente de consulta prévia à comunidade escolar, o que contradiz frontalmente o princípio da gestão democrática do ensino, previsto na própria LDB. Juliana Cardoso, visivelmente irritada, solicitou novo à parte. Deputado, o senhor está manipulando o texto do projeto. O artigo 15 trata de programas emergenciais de saúde pública, como campanhas de vacinação ou de combate a epidemias. Não, tem absolutamente nada a ver com conteúdos ideológicos, como o senhor tenta insinuar. Nicholas sorriu discretamente antes de responder. Agradeço a correção da deputada, mas temo que ela não tenha lido a última versão do substitutivo apresentado ontem pelo relator. Nesta versão,
O artigo 15 foi completamente reformulado e agora aborda, sim, programas transversais de forma ampla, sem restringir-se a questões de saúde pública. Nicolas então exibiu o documento em seu tablet para o plenário. Peço à mesa que projete no painel o texto atual do substitutivo, para que todos possam confirmar o que estou dizendo. O texto foi projetado, confirmando a afirmação de Nicolas. O semblante de Juliana Cardoso mudou completamente. Era evidente que ela não havia acompanhado a última alteração do projeto e baseara sua crítica em uma versão anterior do texto. Para concluir meu tempo, prosseguiu Nicolas, quero deixar claro que não sou contra o aprimoramento da educação brasileira. Pelo contrário, defendo uma educação de excelência, baseada em evidências científicas sólidas e não em modismos pedagógicos ou agendas ideológicas. Defendo uma educação que respeite o papel primordial das famílias e que tenha como objetivo principal o desenvolvimento pleno dos estudantes, preparando-os para os desafios reais do mundo contemporâneo. O presidente anunciou. Tempo esgotado, deputado Nicolas. Com a palavra para a resposta, a deputada Juliana Cardoso. Juliana se dirigiu à tribuna, tentando recompor-se do evidente constrangimento anterior. Seu tom, antes confiante e provocativo, agora parecia mais comedido. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, quero iniciar reafirmando meu compromisso com uma educação pública de qualidade que seja verdadeiramente emancipadora e inclusiva. Diferente do que alguns tentam insinuar, não defendemos uma educação doutrinária, mas sim uma formação que prepare cidadãos críticos e conscientes. Ela prosseguiu, desenvolvendo argumentos sobre a importância da autonomia docente e da pluralidade no ambiente escolar. Porém, seu discurso já não tinha o mesmo impacto. A constatação de que ela criticara um texto que não havia lido adequadamente havia comprometido sua credibilidade naquele debate específico. Ao final de sua fala, Juliana ainda tentou recuperar o terreno perdido. Por fim, reafirmo que nossos jovens merecem uma educação livre de amarras conservadoras, que os empodere para transformar a realidade, não apenas para se adaptarem a ela. É isso que este projeto busca garantir, apesar das tentativas de distorcê-lo. Nicolas solicitou uma parte final, que foi concedido. Deputada Juliana, concordo plenamente que nossos jovens merecem uma educação de qualidade. A divergência está no que consideramos qualidade. Enquanto alguns defendem uma educação que prioriza certos tipos de conscientização, eu defendo uma educação que priorize conhecimentos sólidos, desenvolvimento do raciocínio lógico, domínio da língua portuguesa e capacitação para o mercado de trabalho. Nicolas fez uma pausa e então completou. Mas há um ponto em que podemos encontrar consenso: a necessidade de valorização dos professores brasileiros. Por isso, gostaria de convidar a deputada Juliana e outros colegas interessados a conhecerem um projeto de lei que estou finalizando, que propõe um programa nacional de incentivo ao desempenho docente, com bonificações para professores que conseguem melhorar o rendimento de seus alunos, independentemente do ponto de partida. A proposta pegou Juliana de surpresa. Ela hesitou por alguns instantes, claramente dividida entre manter a postura combativa ou aceitar o convite para um diálogo mais construtivo. Recebo o convite e aguardarei os detalhes do projeto, respondeu finalmente com um leve aceno de cabeça. O presidente encerrou o debate, passando para o próximo item da pauta. Enquanto deputados se movimentavam pelo plenário, um cinegrafista da TV Câmara captou um momento que se tornaria viral nas redes sociais. Nicolas, se aproximando da bancada de Juliana, estendendo-lhe a mão, que após breve hesitação, foi aceita. Nos dias seguintes, o vídeo do debate se espalhou rapidamente. Comentaristas políticos destacavam como Nicolas havia conseguido reverter uma situação inicialmente desfavorável, respondendo com dados concretos às provocações e, mais importante, elevando o nível da discussão ao propor um trabalho conjunto, mesmo diante de divergências ideológicas profundas. O momento mais compartilhado, entretanto, foi o exato instante em que Juliana percebeu seu erro sobre o texto do projeto. Sua expressão de surpresa e constrangimento
seguida da tentativa de recomposição, foi interpretada por muitos como um símbolo da política baseada mais em ataques do que em conhecimento aprofundado dos temas em discussão. Mas o verdadeiro impacto daquele debate só seria plenamente compreendido semanas depois, quando, para surpresa geral, Nicolas e Juliana apresentaram conjuntamente um projeto de lei propondo a criação de um programa de reforço escolar e valorização docente, combinando elementos das propostas de ambos. Em entrevista coletiva, questionados sobre como haviam chegado àquele improvável acordo, Juliana respondeu com franqueza: aquele debate nos mostrou que, apesar das nossas profundas divergências ideológicas, temos um objetivo comum: melhorar a educação brasileira. Decidimos separar os pontos em que discordamos fundamentalmente daqueles em que podemos construir consensos práticos. Nicolas complementou: nossa responsabilidade como representantes do povo vai além dos embates ideológicos. Não abdicamos de nossas convicções, mas entendemos que em alguns temas, como a necessidade de melhorar o desempenho escolar e valorizar os bons professores, podemos trabalhar juntos em soluções concretas. O episódio na Câmara, que começara como mais um embate polarizado típico da política brasileira contemporânea, transformou-se em um raro exemplo de como adversários políticos podem, mesmo mantendo suas diferenças, encontrar caminhos para a colaboração em prol do interesse público. Para Nicolas, particularmente, o episódio representou um ponto de inflexão em sua trajetória política. A imagem do jovem deputado, conhecido por vídeos contundentes nas redes sociais, ganhou uma nova dimensão: a de um político capaz de defender com firmeza suas convicções, responder à altura quando provocado, mas também de estender a mão ao adversário quando o objetivo maior assim o exige. Nas redes sociais, onde o vídeo atingiu milhões de visualizações, o comentário mais repetido era: é assim que se silencia um adversário. Não com gritos ou ofensas, mas com conhecimento, domínio do assunto e, sobretudo, com a grandeza de propor o diálogo, mesmo após ter sido atacado. A toma-resposta que a deixou calada, como o episódio ficou conhecido na internet, não foi apenas uma vitória retórica de Nicolas sobre Juliana, mas uma demonstração prática de como a política pode e deve ser exercida para além dos embates estéreis e das falsas polarizações. E o mais importante, ao final quem verdadeiramente ganhou não foi nem Nicolas nem Juliana, mas sim a educação brasileira, que finalmente recebia a atenção que merece, para além das disputas ideológicas que há tanto tempo impediam avanços concretos. O projeto conjunto, aprovado com ampla maioria 6 meses depois, foi batizado de Programa Convergência pela Educação, um nome que, mais do que designar uma política pública, simbolizava uma nova forma de fazer política em um país há tanto tempo dividido por abismos ideológicos aparentemente intransponíveis. Se você acha que deputada esquerdista tomou o que merece, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.